agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Em Barras, 12:02. Esse é o seu jornal Águia Web, edição de número 130, quinta-feira, 11 de setembro, o dia do ataque às Torres Gêmeas e também o dia que o Pinochet matou o presidente Salvador Allende, dentro do Palácio La Moneda. São dois 11 de setembro. Um, os americanos foram vítimas, o segundo, eles foram os algozes, né? Uma boa tarde a você que nos assiste através da nossa live e nos escuta através das plataformas de rádio web digital e também do nosso aplicativo. Siga a nossa página no YouTube e assista os cortes da nossa programação. Rádio Águia Web. Buenas tardes, companheiros. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. A partir de agora você ficará bem informado com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. E a primeira notícia não pode ser outra, não ser o ministro Fux, né? Ele é a pessoa mais comentada no planeta Terra. De ontem, desses 2 dias que ele ficou lá conversando lá no Supremo. Aqui, ó, Fux condena Mauro Cid e Braga Neto. O ministro absolveu o Bolsonaro. A culpa é do mordomo, né? A culpa é de quem estava carregando a mala e do vice. E dos abestados que foram lá quebrar, porque ele mesmo condenou bem umas 400, 500 pessoas há quase 20 anos de cadeia, estão arrotando cadeia na papuda, um bocado de abestado que foram lá quebrar as coisas. Não, isso aqui foi vocês que resolveram vir quebrar. Olha, gente, tem uma coisa que eu sei, né, porque eu já fui vereador 3 vezes nessa cidade. Ninguém organiza um monte de gente, 40 mil pessoas, para ir para lugar nenhum, se não tiver alguém organizando o babado. Né? Tu acha que tem, Roberto, condição? Tem não, no dia 8, antes do dia 8, o que se via muito nas redes sociais era caravanas, né, dos estados indo até Brasília, ônibus. Porque o pessoal não vai no tapete voador não vai voando não. Era feito caravana. Precisa de lata de frito, precisa de ter um bocado de coisa para poder se... tinha churrasco. Churrasco. E antes do dia 8, já tinha tido coisa muito mais grave. Tentaram invadir a sede da Polícia Federal, tentaram tocar um caminhão de combustível com uma bomba dentro do aeroporto de Brasília. Para que coisa pior? Explodiu o aeroporto da capital do país, não é? Um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, a grande questão, eu, por exemplo, eu sou leigo, não sou formado em direito e tudo, mas todo mundo que acompanha questão jurídica, eu fui parlamentar, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Barras, todas as vezes que eu fui vereador, era eu sempre o escolhido para ser o presidente da CCJ da Câmara. Não sei porquê, Roberto, mas durante o tempo que eu passei por lá, geralmente era eu, né? Então, quando você entra com um processo, por exemplo, o Procurador-Geral da República, ele entrou com um processo, né, contra o Bolsonaro, o Mauro Cid, o Braga Neto, quadrilha aí que tentou dar um golpe no país. Quadrilha que o ministro Alexandre de Moraes qualificou, tipificou como quadrilha, né? Organização criminosa. O ministro Fux divergiu. Então, quando o Ministério Público faz a denúncia, ou quando uma pessoa entra na justiça, a preliminar, o juiz, a primeira coisa que o juiz tem que decidir é se ele aceita a denúncia ou não aceita a denúncia. Porque, no caso, o ministro Fux, ele devia ter, na hora que ele recebeu a denúncia do Ministério Público,
junto com os outros lá da primeira turma, ele tinha que ter dito o seguinte: não é aqui, você tem que ir lá para a primeira instância. Então, isso é a preliminar, entenderam? É a primeira coisa que o tribunal, que o juiz, que o colegiado, que tem que resolver, é se é lá mesmo, lá o lugar ou não é. Porque se não é lá o lugar, por que julgaram essas pessoas que estão presas na papuda lá? É verdade, né? Aqui no Brasil já tem uns históricos aí de erros processuais, né? Tem muita gente que fala que o atual presidente foi solto por causa de uma manobra processual ou então de um erro processual. Agora a mesma coisa está acontecendo aqui com relação ao caso do ex-presidente Bolsonaro, né? De repente, né, vai ser absolvido ou não devido, né, um erro que poderia ser evitado lá no início, né? No caso do presidente Lula, na época ex-presidente da República, ele foi julgado pela comarca de Curitiba, que não tinha nada a ver com o caso. Tem inúmeros problemas. A grande questão do Lula é que até hoje o Lula nunca vendeu joia, o Lula nunca não tem uma conta bancária. O que tinha, na verdade, ele foi olhar um apartamento, porque a mulher dele, a dona Marisa, pagava um apartamento no Sindicato dos Bancários. O Sindicato dos Bancários fechou a cooperativa habitacional deles. Repassaram a carteira de clientes para a OAS. A empresa, a construtora, comprou a carteira de cliente. Ele foi lá: tem esse apartamento que você quer? Não quero o apartamento. Ele disse que não ia morar numa praia, o Lula, porque ele não podia descer. Na hora que ele descer, tem 1000 pessoas em volta dele. Ele mora no mesmo apartamento que sempre morou no interior de São Paulo. Quer dizer, justiça desse jeito, a gente tem que aceitar, né, cara? Porque o juiz faz o que quer. Agora, que existe muita contradição, e a gente vai mostrar, né, que é a contradição que, eu repito, se a questão da competência do local, se é lá o lugar que é para julgar ou não é, se decide, não é no final do julgamento, se decide no começo. Porque isso aí acaba quebrando o processo, né? Quebra o processo inteiro. Se é lá, agora, se não for lá, onde é que vai ser? Porque o Bolsonaro, quando ele praticou muito desses crimes, ele era presidente, né? O crime foi contra o país, contra o Estado, a nação, né? Não foi contra Taguatinga, não foi contra Barras, não foi contra... não foi... É o país inteiro, né? O crime foi cometido, parte dele, dentro das instituições, inclusive quebraram o Supremo, Então, se não foi a vítima, quem é a vítima? O presidente eleito, vice-presidente eleito, ministro do Supremo. As vítimas são quem? Qual é a instância? Né? É estapafúrdio isso, mas a justiça é desse jeito. O juiz, ele julga do jeito que ele quiser. O ministro Fux foi indicado pela Dilma Rousseff, a pedido do Zé Disseu, o ex-ministro, ex-deputado federal, que foi cassado pelo Mensalão e tudo. Fux, quando dizem que ele prometeu para o Zé Disseu que ia ajudar, e aí botaram ele lá, quando ele chegou lá, foi ele que voltou para atacar mais cadeira. Mas vamos para frente, ó. Tem outra presa, ó. Uma deputada, né? A deputada Carla Zambelli, presa lá na Itália, participando de uma audiência do presídio na Câmara. A Câmara do Deputado Brasileiro tá um negócio bacana, não tá? Tá esculhambado demais. Tá esculhambado, não tá? Enquanto isso, eu nem trouxe essa matéria, mas é uma coisa relevante, né? A OAB está entrando na justiça contra a PEC do calote. O que é a PEC do calote, Roberto? A PEC do calote é o seguinte: a Câmara e o Senado aprovaram um projeto de emenda à Constituição, não precisa nem para a sanção lá do presidente da República, otorgado pelo Congresso, autorizando o governador e prefeito a não pagar mais os precatórios, quem deve. Né? Tá ótimo para os governadores. O cara já não quer pagar mesmo, aí vem uma ordem dessa. Pois é, já tem a prefeita aí dizendo que não está pagando os funcionários por conta das tarifas do Donald Trump.
do Tarifaço, né? O prefeito do Maranhão, né? Eita. Olha, gente, tem novas regras para agilizar a devolução de valores, né, do Pix, né? Se fizer um Pix errado, se for vítima de um golpe, né? Tem como pedir as pelegas de volta, porque antes não, o Pix não tem como voltar, né? Agora tem a regra lá para... Tem o estorno, né? Exatamente. Que bom, né? Porque aqui no Brasil tem bastante, já se tornou uma modalidade de crime, né? Esses golpes virtuais. É só o que tem é golpe em tudo quanto é lugar. Não vê agora o Congresso autorizando os prefeitos e governador não pagar o povo. É a PEC do calote. Rapaz, a gente... Mas é isso, o Brasil é isso. Ó, veja só, um prefeito do PT, em plena essa confusão que está no mundo, né? Lá de Cristino Castro, o prefeito gasta quase 200 mil reais para fazer uma placa para ficar parecido com os Estados Unidos, com Hollywood. Ah, pronto, é Hollywood do Piauí. Tá aqui, ó, o que ele diz aqui, ó. Cidade do Piauí instala letreiro inspirado em Hollywood. Aí, aspas aqui pro prefeito. Do PT. Valorizar nossa identidade. Nossa identidade? Identidade americana, eu acho que ele quer dizer. Olha, depois a gente vai ler aqui o que o prefeito fala aqui. Sinceramente, o PT está precisando, assim, fazer uns encontros com as pessoas que ocupam os cargos em nome desse partido tão importante para o país. Porque isso aqui é uma molecagem, o negócio desse aqui é um deboche, uma coisa dessa. E é com dinheiro público, 180 mil. O com macacada, o sujeito querendo ficar parecido com Hollywood, a Califórnia. Faz tanta coisa mais importante ali no nosso estado, né? O sujeito está valorizando a nossa cultura, o sujeito está querendo transformar Cristino Castro na Hollywood. Fazer um festival de cinema, pagar lá a juventude, lá fazer umas oficinas para produção de vídeo, né, Roberto? Aí sim, aí dá certo, né? Porque a população se beneficia. Agora, fazer um letreiro custando 180 mil reais, isso, ainda mais dinheiro público, isso não vai acrescentar nada, né, para a cidade de Cristino Castro. Pelo contrário, vai só gastar mesmo dinheiro que era para ser usado em outras áreas do município, vai ser usado uma futilidade, digamos assim. Porque do jeito que a gente tem agora o mercado, né, do digital e tudo, o prefeito, pegue esse dinheiro e invista, já que você quer parecer com Hollywood, mas faça o pessoal aí produzir, mostrar a realidade da nossa região, a beleza de Cristino Castro e tudo. Produção cinematográfica, é melhor do que o letreiro. Porque isso parece macacada um negócio desse, né? Com todo respeito aos macacos. Ó aqui, a internet é desse jeito, ó. Jogo do Tigrinho. Essas três meninas aí foram intimadas pra polícia, né? Rapaz, essa mulher ganhar 10 milhões de reais, Marcos André. Um tigre, vem aqui na Parnaíba. O cabo olha assim pra elas assim, são tudo bonitas, né? Lindas, né? Aí o cabo fica apaixonado por uma mulher e vai jogar no Tigrinho. Aí, pronto, perde o dinheiro. Pois é, perde o dinheiro e acaba não namorando com elas, né? Que eu acho que não dão conta de namorar com esse monte de gente, né? Né? Perde o dinheiro e nem bola pra eles. Eita. É o bestão mesmo, como o pessoal diz. Rapaz, esse negócio de jogo tá uma coisa complicada no país, viu? Tá, tem que ser... Não, agora pior que tem uns que estão até regularizados aí pelo próprio governo, né? Tem as bets aí. Foi o único jeito, o governo, porque senão você pegava um VPN, né? E ia jogar no outro país. É complicado. O grande problema nosso, da humanidade hoje em dia, é essa questão da informação. Informação é uma coisa... Nós estamos aqui, isso aqui é produto disso, né? Nosso jornal. Olha, gente, hoje é o dia do cerrado, né? E a gente tem cerrado aqui na nossa região, que a gente chama de Puba aqui, na verdade é cerrado. Né? A gente está num bioma de transição aqui, da floresta amazônica para o cerrado, né? E do cerrado para
Caatinga, né? Que o nosso estado tem esses biomas, né? O que margeando o rio Parnaíba, a gente está aqui próximo, né? Não estamos tão distante do rio Parnaíba, 100 quilômetros, né? Rio Parnaíba. 100, Exatamente. E a gente tem aqui em Barras floresta, né? Que é o babaçoal. E a gente tem o cerrado, que é a puba. Felizmente, muito ameaçada, né? Pelo gaúcho aí, né? Pelos gaúchos. Rapaz, ano passado teve queimada aí que foi detectada até pelo satélite do Google. Hoje é o dia do cerrado. É um dos biomas importantíssimos, porque o cerrado é a caixa d'água do país. É onde mais se retém água, né? E se abastece os rios, né? Muito importante esse bioma. Olha, gente, TRE, Tribunal Regional do Piauí, desaprova as contas do PT e do PSD. Dinheiro público, né? Porque é o fundo partidário, né? Fundo partidário. E são os partidos, né? Digamos assim, os partidos de mais relevância aqui no estado, né? Então, a gente está em ano pré-eleitoral, então os partidos estão se articulando. As contas deles mesmo não estão aprovando, faço o cálculo do povo, né? Então, tá aí de novo. Olha, o Brasil criou esse negócio de fundo eleitoral, que é um absurdo, na minha opinião, né? Minha modesta opinião. São bilhões. Dinheiro público podia estar construindo um hospital, né? O hospital daqui de Barra está na situação que está, construir faculdade, fazer alguma coisa para o povo. Não, o dinheiro, vamos agora botar o dinheiro para os partidos, para poder acabar com a corrupção, financiamento privado de campanha. Aí tem agora o financiamento público, o privado, tem o público, que é as emendas parlamentares, que já está esse ano em 11 bilhões. 11 bilhões, quer dizer, é brincadeira um país desse. É brincadeira, é brincadeira. E aí estão aprovando no Congresso o que é? É PEC para o prefeito e governador não pagar precatório. O cidadão entrou na justiça, tem gente aí que entrou na justiça menino. Já está de bengala e não recebe dinheiro. E agora Nelson não vão receber mais de jeito nenhum. Olha, e só um exemplo aqui, ó. Que a gente está trazendo, está no portal da Cidade Verde. Prefeituras do Piauí estão as que menos gastam com saúde no Brasil. É esperado, é por isso que... É esperado não, esse é o reflexo da saúde que nós temos aqui no nosso estado. Está um caos a saúde. Se por um lado a segurança está caminhando, a saúde pelo contrário. E esses dados aqui são dados da Confederação Nacional dos Municípios. Infelizmente o Piauí é um dos locais onde as prefeituras gastam menos com saúde. Infelizmente. Aqui Barras mesmo. Mas estão fazendo letreiro de Beverly Hills, não, é Hollywood, Beverly Hills. Praças, excesso de praças, recapeamento, essas coisas. Tá bem aqui, ó, cidade do rapaz, aqui o negócio aqui, Cristina, cara, ainda o prefeito disse que estava com dificuldade para achar a gente, para poder se trepar lá naquela pedra. Também que não teve nenhum acidente. A gente vê cada palhaçada. E tem a reclamação aqui do Barras em Foco, né? Isso. Roberto tem mais uma denúncia aí da população. E dessa vez para privatizar a concessionária de energia elétrica, né? Isso, Equatorial Piauí. Vai fazer 2 anos que um poste está para cair sobre a população ali na zona rural, na localidade de São Francisco. Nós vamos mostrar o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos aqui nos adentrar ao juiz mais famoso do planeta Terra, hoje no dia 11 de setembro, aniversário do assassinato do Salvador Allende e das Torres Gêmeas. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou pela improcedência de todas as acusações da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu da trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022. Fux abriu divergência dos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que se posicionaram pela condenação de Bolsonaro por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio público.
Fux considerou que Bolsonaro não tinha liderança sobre os participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. O ministro Luiz Fux votou por condenar o delator da trama golpista, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para as demais acusações, Fux votou pela absolvição dos 2 réus. O ministro também considerou improcedente as acusações contra o almirante Almir Garnier, que, segundo os comandantes do Exército e da Aeronáutica à época, teria colocado as tropas à disposição para o golpe de Bolsonaro. Moraes e Dino também condenaram Cid Garnier pelos crimes denunciados pela PGR. Fux considerou que a ação contra o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, atual deputado federal, não deveria ser julgada durante seu mandato, seguindo decisão da Câmara dos Deputados. Durante essa quinta-feira, por mais de 8 horas, Fux explanou sobre as premissas para seu julgamento. Ele considerou que a PGR não comprovou a existência de uma organização criminosa. Fux também considerou que não houve tentativa de golpe de Estado porque, segundo ele, não houve ação para depor o governo eleito. Pode-se afirmar, então, que tramas golpistas, ainda que seguidas de angariamento de cúmplices, de busca pela ocasião mais favorável, não desbordam da seara preparatória sem a prática de condutas imediatamente anteriores à plena realização da abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou do golpe do Estado, com efetiva colocação dolosa do bem jurídico tutelado em um perigo imediato e previsível, por meio de atos idôneos a causar esse resultado. Fux avaliou que os atos de 8 de janeiro de 2023, que levaram à depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília, não eram coordenados para um golpe de Estado. O ministro comparou os atos com as manifestações que tomaram o país em 2013 e 2014, ano da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Fux afirmou também que não se configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações e aglomerações com desejo sincero de participar do governo democrático. Posição diferente da denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que afirmou que a pauta dos acampamentos em frente aos quartéis era pela intervenção militar e o golpe de Estado. Não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais. Assim entendido, o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos. Após o voto do ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia apresentará sua análise sobre o núcleo central da trama golpista. O último a votar será o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin. O julgamento está previsto para encerrar na próxima sexta-feira, dia 12. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tem coisas até cômicas, né? Ontem, na entrevista coletiva do advogado do Bolsonaro, lá, eu não recordo o nome dele, ele foi interpelado por um repórter do ICL, que perguntou para ele se ele não estava com medo de perder o emprego para o ministro Fux, porque acho que foi o voto mais longo do Supremo, e ele simplesmente, o Bolsonaro não fez nada. Todas essas 40 mil pessoas que foram para Brasília, elas simplesmente acordaram assim, disseram assim: rapaz, eu vou fazer o número 2, número 1 dentro do Supremo, né? Eu vou lá quebrar o relógio de Dom João VI, eu vou lá... simplesmente 40 mil pessoas se deslocaram de um lugar para o outro para poder fazer uma baderna, e não teve liderança de ninguém. E se teve, foi do mordomo, o cabo que carregava a mala do Bolsonaro, que é o Mauro Cid. É uma história que
o ministro ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Agora é meio complexo, né? É verdade, né? Até então ninguém se falava no Fux, né? Agora de uma hora para outra a esquerda passou a odiar, digamos assim, e a direita passou a amar. E a mesma coisa com relação ao ministro Alexandre de Moraes, né? Para muitos ele é, digamos assim, o demônio da direita. Para a esquerda é o salvador da pátria, né? Eu estava vendo o vídeo, né? Ontem assisti muito. O ministro Fux, né, alegou que só quem poderia julgar, né, o presidente, ou melhor, o STF só poderia julgar diretamente alguém só se a pessoa fosse governador, ministro de Estado, enfim, porque teria foro privilegiado. No caso, no dia 8, o Bolsonaro já não era mais presidente, então já tinha perdido o foro. A alegação dele foi essa, que o STF não teria competência de julgar diretamente o Bolsonaro por conta disso, porque quando o 8 de setembro, aquela baderna toda aconteceu, já não era mais presidente, mas uma confusão toda, me perdoe, não sou perito, né, no que diz respeito à área do direito, mas segundo isso, né, foi palavras dele mesmo. Exatamente. Ele diz isso mesmo, ele diz isso no voto dele. Só que ele também diz, ao contrário, quando ele aceitou a denúncia e tornou o Bolsonaro réu. Porque para o Bolsonaro se tornar réu, é preciso que o Ministério Público, no caso o Procurador-Geral da República, ofereça a denúncia. Ele aceitou a denúncia, né? Então ele aceitou a competência, porque esse argumento, né, ele deve ser levantado na inicial, que é a inicial, é a petição inicial, é o pedido inicial do Procurador-Geral da República, no caso o promotor, funciona como um promotor, ele oferece a denúncia. Então o ministro Fux, ele deveria ter dito isso quando ele recebeu a denúncia. Olha, não é aqui que julga. Ao final do julgamento, e ao passo que ele condena o mordomo, o cara que carregou o ajudante de ordem, né? O cara que carregava a mala. Quer dizer, quem comandou tudo foi o Mauro Cid, não foi o Bolsonaro, né? A grande questão é que tudo indica que ele está com passe livre para Disneylândia. Ele pode ir lá brincar com o Pateta, com o Mickey, com toda a turma lá de Walt Disney, pode estar tranquilo, porque as mais de 1.000 pessoas que estão presas, que foram julgadas lá por ele, tem pessoas presas que foram julgadas nesse mesmo Supremo por esse mesmo crime. O que o ministro disse, na verdade, é que a senhorinha lá que foi fazer a necessidade fisiológica dela lá dentro do Supremo, né? Quebrar tudo lá e vandalizar tudo, que ela fez só da cabeça dela, né? Como a gente diz aqui em Barras, que é uma brincadeira, né? O julgamento do ministro Fux por peixe de escama foi um e por peixe de couro foi outro. Mais ou menos isso, né? A gente passa de um BO para o outro, né? Porque hoje, a partir das 2h da tarde, a ministra Carmen Lúcia vai votar, né? Está 2-1 para condenar o Bolsonaro. Então, agora, a partir das 2h da tarde, a ministra Carmen Lúcia retoma o julgamento, né? E, enquanto isso, lá na Câmara dos Deputados, está a deputada foragida de dentro de um presídio, lá na Itália, se defendendo para não ser caçada, né? Porque tanto a deputada Zambelli como o Eduardo Bolsonaro, sinceramente, não sei o que eles estão fazendo ainda. O que eles estão fazendo ainda como deputado, né? Porque, sinceramente, não faz sentido a história dela. Um é traidor do país, está aí prejudicando a nação, né? Cometendo crime, né? Que a pessoa que está tentando atrapalhar o livre funcionamento das instituições do país, no caso a justiça, né, para não julgar o pai dele, usando a nação
estrangeira, né, para ameaçar até militarmente o país, ainda é deputado no parlamento brasileiro. A outra tentou, eu não vou nem dizer o que a Carla Zambelli já fez, porque todo mundo sabe. Está lá na Itália presa, fugida, achava que lá ia ser tratado diferente, porque a Meloni é de extrema-direita, e que lá na Itália ela ia ser tratada como heroína, e na verdade não, lá não adiantou nem o mimimi dela, dizer, eu estou doente, dodói, não posso ficar aqui presa, ela está presa mesmo, mas está participando até de reunião da Câmara dos Deputados. É de se estranhar, né? Se fosse no Brasil, né? Porque no Brasil entra celular, entra tudo ali dentro dos presídios, mas lá na Itália... Não, mas é autorizado, surpresa. foi autorizado, ela pediu autorização e a direção do presídio lá, a justiça italiana concedeu. Ela não é deputada? Ela tem direito de participar. Bora ouvir aí. Presa em uma penitenciária da Itália, a deputada licenciada Carla Zambelli participou nesta quarta-feira, por videoconferência, de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A CCJ analisa o processo sobre a perda do mandato da parlamentar e ouviu o hacker Walter Delgatti Neto, uma das testemunhas do caso. A deputada e o hacker foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserir um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. A pena de Zambelli chega a 10 anos de prisão e a de Delgatti a 8 anos de reclusão. Após a decisão, a parlamentar fugiu para a Itália, onde foi presa em julho e aguarda o processo de extradição para o Brasil. Na comissão, Delgatti confirmou que invadiu sistemas e que foi a mando de Zambelli. Ela queria que eu conseguisse comprovar, de alguma forma, que o sistema era violável. Caso ela pediu que eu invadisse ou o TSE, ou o CNJ, ou o STF, que eu conseguisse comprovar que o sistema era violável, pois ela queria desacreditar o discurso que à época havia sobre a segurança do sistema de justiça e do TSE do Brasil. Foi quando eu tive acesso à intranet do CNJ, do CU, do TSE, do TJE. Ao fazer perguntas a Delgatti, a deputada levantou dúvidas sobre a credibilidade do hacker. Todo esse processo ele é baseado em fato de que ou a pessoa acredita no Walter ou a pessoa acredita na Carla. Que da mesma forma como ele mente sobre o tempo que ele passou na minha casa, ele mente sobre a questão do mandado de prisão do Alexandre de Moraes, ele mente também a respeito, existe uma mentira dentro do meu processo de que eu estou sendo processada por 16 casos, 1 de prisão e 15 de soltura de presos de alta periculosidade. E isso aumentou minha pena para 10 anos. Como a condenação inclui a perda do mandato, a Câmara dos Deputados precisa autorizar a medida, que primeiro passa por análise da CCJ, seguida de votação no plenário. Na tarde desta quarta-feira, a comissão realiza a oitiva do assistente técnico da Defesa, Michel Espiero. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Eu achei engraçado a pergunta da deputada aí, Carla Zambelli. Ou acredita nela ou acredita no hacker. Tu acredita em qual, Roberto? Nenhum dos dois. Ah, eu também. E tu, Marcos André, tu acredita no hacker ou acredita na Carla Zambelli? É difícil, né? Agora, eu queria saber o que a Comissão de Constituição e Justiça quer ainda, ouvindo o hacker e a deputada a respeito de um fato que já está transitado e julgado e sentenciado. A Câmara vai mudar agora o julgamento da deputada? Porque não tem o que a Câmara fazer. Eu, sinceramente, não imagino. Assim, eu fui parlamentar e tudo. O que a pessoa ainda tem que fazer aí? Além de encerrar o mandato, né? Porque a pessoa está lá na Itália, no presídio. E o hacker também está preso. O hacker. Ai, rapaz, é um negócio assim. Vamos se ligar na história aí do Pix, viu? Porque todo mundo está sujeito a passar por um problema desse, né? De
passar um Pix errado e tudo. Vamos ver aí como é esse babado, que nem eu mesmo sei como é que faz para pedir essa pelega de volta. O Banco Central anunciou mudanças nas regras do Pix, que vão facilitar a devolução de valores em casos de golpes, fraudes ou crimes de coerção. A partir de 1º de outubro, os clientes poderão contestar transações suspeitas diretamente pelo aplicativo do banco, sem precisar recorrer às centrais de atendimento. Outra inovação será a possibilidade de recuperar o dinheiro, mesmo quando o fraudador já tiver transferido para outras contas. O Mecanismo Especial de Devolução, o MED, passará a rastrear o caminho dos recursos e compartilhar essas informações entre os bancos envolvidos. Para a advogada Ana Francisca Carvalho, especialista em sistema bancário, as novas regras do MED aumentam as chances de recuperação de valores em casos de golpes, mas ressalta que a agilidade do cliente é o fator decisivo. O Pix cai de forma imediata na conta do recebedor e os fraudadores possuem como prática a evasão do dinheiro, seja por meio de transferências sequenciais ou até mesmo saque. Com a atualização, aumentam as chances, pois é propiciado um rastreamento mais abrangente que permite recuperar esse dinheiro mesmo que o fraudador o transfira para outras contas, sequencialmente, em até 5 níveis, ou seja, a primeira transação e mais 4 eventualmente realizadas pelos fraudadores. Em casos comprovados de fraude ou falha operacional das instituições financeiras, o cliente pode acionar o MED desde que o pedido seja feito em até 80 dias após a transação. Sobre a contestação direta via aplicativo, a especialista destaca que a medida facilita o início do processo e pode aumentar as chances de sucesso. O tempo de resposta, na verdade, permanece o mesmo. A questão é que, com a otimização da contestação, aumentam-se as chances de localização dos valores. Como toda funcionalidade facilitadora, no entanto, há o risco de aumento de pedidos infundados, sendo indispensável que haja critério por parte dos clientes quanto à função principal do MED, que é a devolução de recursos para as vítimas de fraudes, golpes ou coerção. Com as novas regras, o Banco Central espera ampliar a identificação de contas usadas em fraudes, desestimular práticas criminosas e aumentar a efetividade da devolução de valores. Essa funcionalidade entra em operação de forma facultativa em 23 de novembro e se tornará obrigatória a partir de 2 de fevereiro de 2026. Reportagem Débora Souza. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Só notícia boa aí, o Banco Central aprimorando o Pix, né? É verdade, né? É muito necessário, tendo em vista que aqui no Brasil já tem até a modalidade desse tipo de crime, né? Golpes, né? Através do Pix. Eu mesmo já fiz um processo de solicitação de contestação de Pix para tentar, né, conseguir um valor que foi depositado errado em uma outra conta, né? Fiz a contestação. É uma burocracia muito grande. Você faz a contestação, aí a instituição que enviou o dinheiro vai analisar o pedido, pede BO, pede documentação, aí depois entra em contato com a instituição que recebeu, aí depois de 7 dias que eles vão dar uma resposta se é fundada ou não a contestação que a pessoa fez. Se for aprovado, o valor vai voltar, né, para sua conta, caso o valor ainda esteja lá. Mas se um golpista ele faz um golpe desse, ele não vai deixar o dinheiro na conta parado por 7 dias, ele vai mandar para outra, ou então sacar. Pois é, mas agora vamos rastrear, né? Que agora você... ninguém está mais fazendo vídeo contra as medidas do país, né? Porque não podia mudar nada no Pix que fizeram Mois Castel. Tem que fazer, tem que ir adequando, melhorando o sistema para proteger a população. Toda vez que o banco vai fazer isso, porque vai ter um controle. É claro que tem que ter o controle. A única forma de se controlar crime, de se controlar tudo, é através do dinheiro. Porque estão atrás, essas moças bonitas aqui da Parnaíba, estão atrás de quê? De dinheiro. De dinheiro, né? Dinheiro fácil. Ou então gastando dinheiro, como esse prefeito aí, ó. Bota aí, Marcos André, o letreiro aí a cidade de Cristino Castro, no sul do Piauí, ganhou um letreiro com o próprio nome inspirado no famoso Marco de Hollywood nos Estados Unidos.
O monumento está instalado na entrada do município e deve ser inaugurado em dia 29 de outubro, data dos 74 anos de Cristino Castro. Rapaz, que aqui o Rio informou errado. Prefeitura. Ok. Também aqui a declaração aqui do prefeito Felipe Dias, do PT. Pensamos em trazer esse letreiro inspirado em Hollywood, mas valorizando a nossa identidade. De como, prefeito? Como é que você está valorizando a identidade de Cristino Castro fazendo um letreiro com dinheiro público inspirado em Hollywood? Prefeito, para frente aqui. Esse desejo já era antigo, mas era difícil encontrar mão de obra para trabalhar essa em altura. Para alguns pode parecer apenas um nome, mas para nós é motivo de orgulho. Também sonhamos grande, fecha aspas, declarou o prefeito do município, Felipe Dias, do PT. Olha, gente, o PT está precisando ver bem aí quem são os quadros deles, viu? Assim, fazer tipo assim uns cursos e tudo, porque o cara que é prefeito do PT, de uma cidade do interior do Piauí, uma cidade importante como Cristino Castro, e o cara com uma palhaçada dessa de querer copiar, imitar americano num momento desse, num momento que nós estamos vivendo no mundo, né? Os Estados Unidos impondo tarifas em todo o país, inclusive aí em produtores de mel da região sul do Piauí, que não puderam exportar, tá o governo do estado comprando mel para colocar na merenda escolar, e o prefeito de Cristino Castro querendo que a gente fique parecido com Hollywood, né? Prefeito, pegue esse dinheiro para fazer uma bobagem dessa aqui e gaste com os jovens, já que você quer Hollywood, vamos criar um polo cinematográfico, fazer oficina para a juventude aprender a produzir filme. É melhor produzir e mostrar a nossa realidade sociocultural do que estar com palhaçada, fazer um letreiro copiando americano. Sinceramente, olha, eu pensei que já tinha visto tudo, mas todo dia a gente se surpreende aqui com essa nossa terra, né? É verdade, né? E essa discussão, né, esse letreiro aí, ele levanta uma questão sobre prioridade, né? Se esse letreiro ele tem mais prioridade do que educação, do que saúde, do que segurança, eu acredito que não, né? Porque algo desse tipo não vai contribuir nada para a cidade, né? Pelo contrário, é algo simplesmente para nada, né? Simplesmente para nada, porque não vai contribuir nada, né? É algo fútil, é algo irrelevante, né? Né? Fazer algo assim relacionado à cidade de Cristino Castro, não a Hollywood. Eu sinceramente, eu acho que isso aqui pega muito mal pro PT, viu? Sinceramente, o que passa pela cabeça do homem desse? É prefeito do Partido dos Trabalhadores, Cristino Castro, cidade importante do estado do Piauí. Não, eu quero agora gastar o dinheiro público, gastar o dinheiro da cidade com um letreiro, porque eu sonhei que Cristino Castro tem que ficar parecido com Hollywood. Se fosse pelo menos no cinema, né? Era bom. Tinha que ter um cinema lá, né? Então, já para aparecer. O cinema era mais negócio, né? Dava melhor, a população ia gostar muito mais. Olha, Marcos André, bota a foto dessas meninas aí do jogo do Tigrinho. Deu até vontade de eu jogar no jogo do Tigrinho. Influenciadoras suspeitas de crimes digitais são alvos de operação em Parnaíba. A Polícia Civil do Piauí deflagrou nesta quinta-feira, dia 11, em Parnaíba, no litoral do estado, a operação que tem como alvo influenciadoras digitais suspeitas de envolvimento em crimes virtuais por meio de promoção de plataformas de aposta ilegais, como o popular Jogo do Tigrinho.
A investigação apura que foram movimentados cerca de 10 milhões. É muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Rapaz, e elas estão passando bem, viu? 10 milhões. Segundo as investigações, estão envolvidas as influenciadoras Thaisa Costa, que soma cerca de 594 mil seguidores. Tereza Iva, com aproximadamente 128 mil seguidores. E Emília Magalhães, que possui 93 mil seguidores. Elas são apontadas como responsáveis por divulgar a plataforma de apostas conhecida como o Jogo do Tigrinho e similares, que promete ganhos rápidos e fáceis em dinheiro. Pois é. Eu, sinceramente, eu acho que o cabo que entra num negócio desse aqui e que segue, eu acho que não culpa ela não, sabe? Eu acho que deve ter muito dinheiro uma pessoa para jogar o Jogo do Tigrinho. Porque falta de informação não é. Porque os caras tudo estão se isso é fraude. divertindo aqui com as meninas e tudo. Olha, são tudo aí, pô. São simpáticas. Mas não me animo pro jogo, não. Ainda jogo na Mega Sena ainda. No jogo do Tigrinho, não. Mega Sena uma vez, né? Uma vez ou outra. Vai que cola, né? Aí ganha mesmo, mas no jogo do Tigrinho não, ninguém ganha não. E ainda, porque pelo menos uma coisa que o brasileiro confia é na loteria da Caixa, né? Eu sou assim meio tradicionalista, eu prefiro ir para a Caixa Econômica para jogar na Mega Sena. Mas que as meninas estão bombando, então, viu? Porque 10 milhões, aí somando as três aí, dá quase 500 mil de seguidor, né? Isso, muito dinheiro, hein? Muito seguidor. E nós precisamos de seguidor aqui na nossa página aqui no YouTube. Pois é. Acesse o YouTube, Rádio Águia Web, siga a nossa página. Né? A gente tem os cortes da programação lá. Seguidor viesse pra nós, nesses aí, a gente não vai lesar ninguém não, pelo Não, contrário. também a gente não vai vender o jogo do Tigrinho aqui não. Pois é, aqui é conteúdo de qualidade. E o TRE, desaprovou mesmo a conta dos partidos? TRE, ó, tá aqui, ó, tá no cidadeverde.com. TRE Piauí desaprova contas do PT e confirma rejeição das contas do PSD. Ai, ai. Olha, gente, eu não vou nem me aprofundar muito aqui nessa história aqui, né? Porque tá aqui. O Tribunal Regional desaprovou por unanimidade as contas do PT, referente ao exercício 2021, manteve a decisão da quinta campanha. Mas eu não estou entendendo isso aqui, ó. Aqui fala que manteve a decisão da quinta zona eleitoral de Oeiras. Então foi só em Oeiras, né? Que rejeitou as contas do PSD na campanha municipal de 2024. No caso do PT, o relator desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas apontou irregularidades que somam 172 mil, equivalentes a 11,43% do total arrecadado pelo partido. Entre as falhas estão o uso irregular do fundo partidário para pagamento de multas, ausência de registros contábeis adequados, uso de recursos de origem não identificados e descumprimento do percentual mínimo destinado à participação feminina na política. Isso aqui dá BO grande. Tem, de vez em quando caça aí uma bancada de vereador por candidatura de mulher fake, essa história toda. A assessoria de comunicação do Partido dos Trabalhadores e a presidência do PSD foram consultados, porém não se manifestaram a respeito. O partido foi condenado a devolver 160 mil, Tesouro Nacional, recolher 8 mil de origem não identificada, pagar a multa de 16 mil, destinar 25 mil ao programa de incentivo à participação de mulheres. Tomara que vá mesmo para esses programas. No caso do PSD de Oeiras, a análise identificou recebimento de recursos de origem não identificada, extrapolação do limite de gastos, omissão de receita e doadores não identificados pelo juiz da quinta zona. Condenou o partido a devolver 17 mil tesouros. O TRE Piauí confirmou a decisão em todos os termos. É o Eiras, é só o Eiras. Coloca aqui, TRE Piauí desaprova contas do PT e confirma a rejeição das contas do PSD.
Mas o caso em tela aqui pelo o Tássio Cruz é no município de Ueiras. E aqui para finalizar, antes da gente botar o vídeo aqui do Roberto, prefeituras do Piauí estão as que menos gastam com saúde no Brasil. O estudo da Confederação Nacional dos Municípios revelou que os municípios piauienses estão entre os que menos aplicam recursos em saúde no país. O percentual médio gasto pela cidade do Piauí foi de 18,5%. É porque saúde ninguém vê, digamos assim, a pessoa sente, mas a pessoa é mais fácil ver uma praça, um recapeamento ali do asfalto. Então, o que diz aqui, né, que o estudo da Confederação Nacional dos Municípios, né, o estudo da instituição municipalista reforça, aspas, a urgência de revisão dos critérios de financiamento do SUS e da responsabilidade federativa na saúde. Responsabilidade federativa na saúde, o que quer dizer isso? Vamos traduzir aqui para o nosso entendimento local. É que o governo federal e o governo do estado e o governo municipal, os três entes têm obrigação com a população de cuidar da saúde do povo. O prefeito não pode ficar esperando com a boca aberta só o dinheiro que vem de fora, não. Tem uma parte do fundo de participação tem que ser gasta com saúde. Não é lá o Cristino Castro fazendo letreiro de Hollywood, né? O daqui de Barras, a Secretaria de Saúde, já até a Polícia Militar foi lá esse ano, por conta de briga lá, de gente recebendo dinheiro sem trabalhar. Uma esculhambação a Secretaria de Saúde aqui em Barras. Não gasta dinheiro com o povo, isso que é verdade. É verdade, né? A gente vê que essas licitações, esses contratos sem licitações aqui de Barras, geralmente sempre tem vários fundos, né? Esses fundos que poderiam ser usados na saúde, né? A exemplo aqui, se ficar esperando somente pelo Estado, a condição vai ficar desse jeito aqui. O hospital daqui de Barras tá jogado aí às traças, né? Tem muitas pessoas que já mandaram lá no meu portal reclamações a respeito da qualidade do serviço que é prestado lá, e que muitas das vezes os profissionais eles têm que se desdobrar, né, para poder conseguir atender as pessoas, mas já mandaram foto de filtração, a parede totalmente filtrada. Na frente do hospital tinha o reboco tava caindo. Olha, antigamente, os políticos aqui de Barras tinham credibilidade para indicar o diretor do hospital. Hoje em dia os políticos aqui de Barras não têm credibilidade para indicar o diretor do hospital. Não tem moral para indicar o diretor do hospital de Barras. Sempre era um barrense ou alguém ligado a Barras, era indicação local. Agora não, do tempo para cá, o governador disse, não, rapaz, vocês aí não estão indicando ninguém. Não tem ninguém que preste aqui para administrar mais. Essa que é a verdade, né? Pelo menos é o que está se comprovando na prática. Agora vamos aí para o vídeo do Roberto, que o pessoal vende as empresas públicas, dizendo que quando for iniciativa privada, tudo vai ser o céu e as estrelas, né? E a gente tá com a água e a luz privada agora. Então, olha, tudo vai melhorar. Moradores da Vila São Francisco, aqui na zona rural de Barras, vivem apreensivos devido a um poste de energia elétrica está prestes a cair. Nós vemos aqui na imagem que a estrutura está parcialmente destruída. Segundo informações dos moradores, essa situação está assim há mais de um ano, quando uma pessoa acabou dando a ré em um carro e acabou tocando nesse poste que estava com a estrutura parcialmente deteriorada, levando esse poste a se romper. Até o momento, a Equatorial Piauí não se posicionou. Segundo informações dos moradores, foram feitas várias solicitações, reclamações, para que medidas de segurança venham ser tomadas e esse problema venha a ser solucionado. Diante de tudo isso, a população vive apreensiva
tanto as pessoas que passam nesta via, que ligam a uma outra localidade aqui na zona rural um pouco mais à frente, tanto também para essas pessoas que vivem aqui nas imediações. O portal Barras em Foco seguirá trazendo mais informações para você sobre esse caso. Roberto Santos para o portal Barras em Foco. Diz que foi não vamos dizer aqui a princípio, né, mas diz que foi um vereador na campanha, atrás de voto para reeleição, e deu uma ré e quebrou o poste. Sim, sim. E desde então tá lá, né? Não, já fez mais de um ano, mas até então foi causado por uma batida, né, de um, né, vereador, né, que estava pedindo voto lá na localidade, acabou dando a ré. O poste, que estava com a estrutura parcialmente deteriorada, né, muito velho também, acabou tocando, dando a ré ali no poste, o poste quebrou. Então desde então tá lá, os moradores vivem apreensivos, porque a qualquer momento pode cair. Já faz mais de um ano e a população tem ligado para a Equatorial. E nem o vereador voltou mais lá para poder agradecer os votos e resolver o BO do poste. Pra quê? Vai voltar não, só se for na próxima agora. Agora fica feio, voltar na próxima e o poste estiver do mesmo jeito. Porque lá tá para cair, e se esse negócio cair lá, pronto. Vai ficar uns 2 dias sem energia lá. Então nem um vereador, também nem a Equatorial, e a população tá lá sofrendo, né? Com medo, apreensiva, porque a mulher lá falou que quando venta, né, fica balançando, e que não cai por conta de um pé de azeitona lá do lado dos fios. Mas pode ser que parte os fios, né? E pode ter um acidente. Né? E ali é uma via que liga, né, para uma outra localidade um pouco lá na frente, localidade O vereador devia usar o prestígio dele, das duas, ou ele compra o poste, ou então ele vai lá na empresa, usa o prestígio dele para pedir para consertar o poste. Agora só vai aparecer daqui a 4 anos, igual a Copa do Mundo. Tem a Copa do Mundo, agora diz que vai ter um amistoso, né? Tem Copa América. Copa América, se encontra antes, né? Copa do Mundo, né? De repente ele vai lá pedir voto pro deputado dele, né? Então vai lá. O povo tá esperando ele lá, né? Pra mostrar o pé do poste lá quebrado. Então lá, eu acho que ele não ganhou voto pra bandilar não, depois dessa. Então tá, Léo, eu sei que a população tá sofrendo, tá reclamando. Não volta mais, porque não votaram, né? De repente é por isso. Sei que ele tá marcado mas lá. Quem é que sabe quem votou, quem deixou de votar? O voto é secreto, né? Não sei que alguém esteja curiando os votos, mas não tem como curiar, não. Nosso sistema eleitoral esse funciona legal. Não há dúvida que as eleições brasileiras são as mais bem, do ponto de vista da coleta de votos, da apuração. Não tem nenhum país que chegue nem perto do Brasil. Verdade. Mas vamos encerrar a edição de número 130 do seu jornal Águia Web, hoje, quinta-feira, o dia 11 de setembro, né? Dia das Torres Gêmeas, lá em Nova York, também da morte do presidente Pinochet no Palácio La Moneda, no Chile. E hoje pode ser o dia que o Bolsonaro vai condenado. Basta a ministra Carmen Lúcia, a partir das 2 horas da tarde, tacar o pau na cabeça dele, que aí já forma a maioria já, né, para ele continuar preso e parar de estar fazendo confusão nesse país. Nós estamos precisando nesse país de justiça. Justiça. E justiça, quando eu falo justiça, é ter saúde, é ter educação, é ter emprego, né? Que a gente tem um parlamento. Por isso é que toda vez, Roberto, que o povo brasileiro é chamado para as urnas para decidir. O sistema político já foi chamado 2 vezes, né? Na década de 60 e na década de 80, 90, após a redemocratização, para decidir qual o sistema político brasileiro. Toda vez o brasileiro vai lá e aprova o que? O presidencialismo. Porque o Brasil,
o brasileiro sabe. Vota em vereador, vota em deputado, tudo. Mas sabe que a cachorrada no Brasil, com todo respeito aos cachorros, é muito grande. Então, toda vez que consulta o povo brasileiro, se quer que entregue para o parlamento ou quer que deixe na mão do presidente, dos governadores e dos prefeitos, ainda se prefere deixar na mão só de um, porque se deixar no meio de uma quadrilha é muito pior. É complicado, né? Então, tá aí, né? Todas essas evidências aí, né? Graças a Deus que nós temos aí o sistema de votação do Brasil é referência, né? Tem até alguns países do mundo que estão querendo copiar a urna eletrônica aqui do Brasil. É um dos piores dos Estados Unidos. Lá tem eleição, já teve eleição que passou quase um mês sem saber quem que ia ganhar. E ainda falo de nós aqui. Aqui tem muita tecnologia, está precisando melhorar, né? Tem um Pix, tem urna eletrônica, agora a gente precisa ter mais educação, ter mais saúde, ter mais distribuição de renda, isso sim. Precisamos de educação e política. O PT fazer uns cursos aí com os parlamentares, com os prefeitos deles, para explicar um pouco que mundo é que estão vivendo, né? Então, o prefeito de Cristino Castro do PT está querendo copiar Hollywood, né? Copiar pior, né? Coisa brega, isso é uma breguice total, né? Todo respeito, eu até gosto assim do Valdir Soriano, mas meu amigo, isso aí é muito cafona, você copiando o letreiro de Hollywood. Eu juro que eu nunca pensei de ver uma coisa dessa. Ponto final em seu jornal Águia Web, hoje às 19 horas, reprise. E amanhã tem um podcast do melhor que rolou por aqui na semana. Hasta la vista e até segunda. Deus abençoe, gente. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira. E Deus abençoe.